igreja com a paz do Senhor. Estou feliz de estar nessa noite, nesse culto da família, juntamente com os irmãos, para agradecermos o nome do Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Creio que cada um de nós que aqui estamos, temos muitos motivos para agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, né? Pela nossa vida, pela nossa família. Irmãos, hoje pela manhã, nós conversamos aqui um pouco com a igreja e falamos algo que o Senhor tem colocado em nosso coração. E na realidade, nós sabemos que tudo que está acontecendo é mistério que aconteça. A palavra do Senhor já tinha dito que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. E isso está em 2 Timóteo 3, a partir do verso 1, diz assim. 2 Timóteo 3, verso 1, diz assim. Eu gostaria que a igreja pudesse me dar um pouco de atenção. Queria pedir também para que somente as crianças e as monitoras descessem, que é algo que eu creio que seja de grande valia para o nosso momento atual que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus diz: extrema corrupção nos últimos tempos, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Aqui eu quero chamar a atenção para o verso 14, que é uma exortação para todos nós a perseverarmos na sã doutrina. Diz assim no verso 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Você pode dar um amém esta noite? Amém. Irmãos, eu quero falar aqui, e nós, como culto de família, nós precisamos alertar a igreja, precisamos alertar a noiva de Cristo. E hoje pela manhã eu trouxe um conteúdo, falei resumidamente, porque é um assunto que, se você for começar a comentar, vai abrindo um leque, vai para outro, 30 minutos não é suficiente, 40 minutos não é suficiente, 1 hora não é suficiente. É um estudo. E a gente vem há algum tempo procurando informações, se baseando, sempre norteados pela palavra do Senhor. Nada que eu estou falando aqui é da minha cabeça. Pelo contrário, a própria palavra de Deus já nos alertava que nos últimos dias viriam tempos difíceis. E é mistério que aconteça, porque isso faz parte dos sinais que antecedem a vinda de Cristo. Mas o que eu quero chamar a atenção nesta noite, você que está sentado me ouvindo, você mãe, você pai, você responsável, é o posicionamento nosso perante essa situação. E hoje de manhã eu falei um pouco a respeito do ensino na escola. Quem estava aqui hoje pela manhã? Eu sei que os obreiros pastores estavam, a pastora também estava. Então, nós temos aqui 90% da igreja que talvez não ouviu, e eu vou resumir o máximo que eu puder. E eu falei sobre, então, a questão do ensino na escola. Como está a educação dos nossos filhos na escola? E eu quero corrigir algo aqui que eu falei pela manhã, porque como é algo que eu não tenho conhecimento profundo, eu não sou pedagoga, não sou uma coordenadora pedagógica, não sou formada em letras, a minha formação é outra. Isso aqui eu estou fazendo porque eu me sinto cobrada em fazer. E eu fui pesquisar algumas coisas. Então, o ensino hoje, esse ensino que eu estou falando, é em escola pública e escola particular. Ele está dividido em 3 áreas de conhecimento. Vou falar resumidamente. A primeira área é a linguagem. O que é a linguagem? Tudo que se refere à comunicação.
português, inglês, educação física, que eles consideram a linguagem corporal, e arte. A segunda área de conhecimento é humanas, que envolve sociologia, filosofia, história e geografia. Terceira área de conhecimento, ciência da natureza, que envolve as matérias de ciência, matemática, química e física. Hoje pela manhã eu falei que os alunos tinham uma liberdade de escolher a matéria que ele queria estudar. E eu quero corrigir isso. Na teoria, consta isso. Se a gente for pesquisar na internet, as informações, no Ministério da Educação, vai constar que o aluno tem a opção de escolher a matéria. Não é verdade. Eu procurei me informar com a professora, ao qual está nos ajudando a formar esse material, e eu queria corrigir. Não é o aluno que escolhe a matéria. Eles até fazem uma votação, eles participam de uma votação, ele vota na qual matéria ele quer escolher. Mas quem decide é a escola decide e ela vai direcionar de acordo com aquilo que a escola quer seguir e como ela quer conduzir o ensino. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. E com isso, as matérias básicas, quais são as matérias básicas? Português, matemática, foram extremamente afetadas. Essa pessoa me passou que, antigamente, acho que creio mais no nosso tempo, eu sempre falo isso, que eu estudei em escola pública, e a escola pública de antigamente, da nossa época, ela tinha uma formação, uma condução nas matérias que hoje bate aqui, tete a tete na escola particular de hoje. O ensino era muito bom. E ela me falou que, anteriormente, eram 5 aulas de português e matemática no ensino médio. Agora são 3 aulas por semana. E na questão da aula de português, o que eles fizeram? O que eles estão fazendo? O conteúdo em si está lá, português. Mas eles trabalham com temas. Para os irmãos terem uma noção, eles estão trabalhando, a apostila do 2º ano está falando sobre a mulher na aula de português. Só que esse falar sobre a mulher, eles estão falando sobre o empoderamento da mulher. Bem sutilmente aqui, não declarado, não escrito na apostila, os professores tendem ao feminismo. O que é essa bandeira do feminismo? A bandeira do feminismo iguala a mulher ao homem, Iguala, eles falam que brigam por direitos iguais, que a mulher tem que ganhar igual ao homem, porque a mulher é igual ao homem, mas isso já começou a ser uma divisão na sociedade. Há uma discriminação, uma divisão, essa bandeira do feminismo que eles levantam. Através desse conteúdo da língua portuguesa, então eles não se preocupam com o conteúdo, se a criança vai ou não vai aprender o português. Eles querem enfatizar os temas. E eles estão trabalhando, como eu disse nesse mês, com o tema da mulher e com o racismo. Com isso, irmãos, os irmãos acham que eles estão embutindo na cabeça da criança, na mente da criança, uma união do povo ou uma divisão? Vocês podem me responder? Uma união ou uma divisão? Uma divisão. Sabe por quê? Porque muitos se levantam e se posicionam e falam que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela é machista. E eu vou falar para vocês aonde eles se baseiam. Eles vão lá, pegam, para poder implantar isso na mente da criança que está em formação, que está no processo de formação, para poder difundir, para poder afirmar os temas que eles estão abordando. Eles vão lá, pega no versículo 1 Pedro 3:1, que diz assim, em Efésios também faz uma referência, mas diz assim, eu peguei na versão da King James, 1 Pedro 3:1, da mesma maneira, esposas ou mulheres, cada uma de vós, sejam submissas aos vossos próprios maridos. Aqui então eles querem pegar essa parte da submissão como algo que coloca a mulher numa fase, uma posição inferior. Então eles dizem que a Bíblia é machista. E é interessante que eles pegam um texto fora do contexto, porque se a gente for ler na mesma leitura, mais embaixo, acho que no versículo 7, diz assim,
Exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então eles pegam um texto isolado para combater a Bíblia, principalmente nesse momento em que essas crianças, esses pré-adolescentes, estão sendo confrontados em debates dentro da sala de aula. E aí eles confrontam a palavra com certos versículos, sem o contexto. E aí eu quero falar para os irmãos que quando o professor se opõe, que é o que está acontecendo, esse professor acaba sendo, de certa forma, penalizado pela instituição de ensino que ele está. Penalizado, que eu estou querendo dizer, irmão, não é aqueles que tiram ele. De certa forma, ele sofre uma pena, porque a escola, a instituição de ensino que ele está, já sabe o posicionamento dele, que ele é a favor de princípios e valores, porque nós somos a favor da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é baseada em princípios e valores. Então ele é penalizado pela instituição de ensino, por outros professores, por muitos alunos e pela mídia, que pega esse professor e dá uma ênfase, vira uma notícia, vira uma manchete. E eu quero chamar a sua atenção. Já vou passar o conteúdo para a gente já encerrar logo. Quero falar para os irmãos aqui, vou ler para vocês, para que vocês possam saber qual é o currículo nacional da educação do ensino médio que está já nas escolas. Vou falar aqui algumas matérias. Como eu disse, primeiro, racismo explicado aos meus filhos. Já falei para os irmãos aqui, rapidamente. Segundo, sociologia. Vocês vão falar, mas sociologia é muito bom. Sim. Mas o que acontece? A sociologia, ela estuda o comportamento humano em função do meio e os processos que interligam os indivíduos em associações, grupos e instituições. Na realidade, todo o conteúdo eles vão pegar uma base ali, por mais que o conteúdo não seja para conhecimento. Dependendo qual for o posicionamento do professor, ele vai direcionar a mente do filho para aquilo que ele quer que o filho, que o seu filho, meu filho, a criança aprenda. E aí vai, mais uma matéria. Culturas jovens, novos mapas do afeto. E é aqui que eu vou fazer uma ressalva. Na verdade, segundo essa matéria, porque eu pesquisei a fundo o conteúdo dela, ela afirma que todos nós somos andrógenos. O que significa andrógenos com I, não com E? Andrógenos. Na psicologia, esse termo também é utilizado para se referir a um transtorno de identidade de gênero, no qual o indivíduo não se reconhece nem como homem e nem como mulher, mas como conjunto dos dois. Porque os humanos são bissexuados em vários planos e em graus diferentes. Masculino e feminino se entrelaçam em cada um de nós, mesmo que a maioria da cultura tenha se deleitado em nos descrever e em nos querer inteiramente em um único sexo. Esse é o conteúdo da matéria Cultura Jovens, Novos Mapas do Afeto. Sabe quais são esses novos mapas do afeto? Ou ideologia de gênero, que é o que está sendo muito sutilmente colocado na mente dos nossos filhos? Vai ali fazer com que a criança ou adolescente comece a questionar se ele nasceu homem, ele é homem, se ele nasceu mulher, ele é mulher. E aí tem algumas colocações que eu quero fazer que fala sobre bissexual. O que é bissexual? São as pessoas bissexuais que podem sentir ligação emocional e sexual por pessoas de todos os gêneros. Se ela é mulher, ela pode se relacionar com todos os gêneros. Se ela é homem, ela pode se relacionar com todos os gêneros. Isso é o bissexual. Assexual. O caso de pessoas assexuais é um pouco diferente. Não se trata do interesse em pessoas de um ou outro gênero. Na assexualidade pode existir pouco ou até mesmo nenhum interesse ou nenhuma vontade de ter relacionamento com outras pessoas. Ela se relaciona com objetos, com a natureza. Tem uma reportagem, acho que até falei da outra vez, uma mulher que casou com uma árvore. É isso aqui, irmão, assexual.
É absurdo, mas é isso que está acontecendo. E não é brincadeira. Pansexual. A pansexualidade é mais ampla que bissexualidade. Uma pessoa pansexual pode se interessar por todos os gêneros e também por todas as outras orientações sexuais. Esse aqui é conteúdo do currículo nacional na instituição de ensino atual no Brasil. Vamos lá então. Antropologia, ciência do homem no sentido mais lato, que engloba origens, evolução, desenvolvimento físico, material, cultural, fisiologia, psicologia, características raciais, costumes sociais e crenças. Isso aqui eu estou falando não é porque a gente tem que ser, como que eu posso dizer, tapado, a gente não tem que ter conhecimento. Não, nós temos que ter conhecimento. Mas nós precisamos ter a convicção da nossa fé. Porque se nós não tivermos a convicção da nossa fé, e se nossos filhos não forem direcionados corretamente, espiritualmente falando, sabe o que vai acontecer? É o que está acontecendo agora. Ele vai para a escola, e ele está ali no meio dos alunos, e ele já começa a perceber o que cada um pensa, o que cada um acredita. O professor que está ali, muitas vezes, o professor que quer fazer com que ele pense conforme a visão que ele tem, conforme aquilo que ele acredita, conforme ele quer doutrinar, o que ele faz? Ele conduz um debate na escola, na classe. Ele lança alguma coisa. Geralmente duvidando da existência de Deus, que é o que está acontecendo hoje, questionando a formação, a criação do mundo, falando sobre a evolução. E essa criança da nossa casa, que é nossa casa de oração, muitas vezes ela não está preparada para ser confrontada. Ela não tem como, ela não consegue se posicionar. E muitas dessas crianças que não conseguem se posicionar estão sofrendo bullying na escola. Talvez você não entenda, porque seu filho e sua filha muitas vezes vai para a escola e volta entristecido, volta cabisbaixo, se tranca dentro do quarto, não consegue falar com você, você não sabe o que está acontecendo. Ele pode estar passando por este momento dentro da sala de aula. E nós precisamos nos posicionar. Porque, como eu sempre digo, irmãos, a igreja não fica na defesa. A igreja tem a função de ataque. As portas do inferno não prevalecem contra... As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, irmãos. É mistério que aconteça? Sim. Vai acontecer? Sim. Faz parte dos sinais, Mateus 24, acabamos de ler. Sim, irmão, mas nós não precisamos ficar com os braços cruzados, deixando a coisa acontecer. Satanás está muitas vezes, sorrateiramente, minuciosamente, entrando nos lares cristãos, afrontando os nossos filhos, e nós estamos de uma maneira estática, sem nos movimentarmos, sem direcionarmos, sem termos o conhecimento, sem nos posicionarmos perante isso. Então eu estou trazendo esse alerta para os irmãos, porque quando eu comecei a pesquisar, inclusive a Marta me passou várias informações e o que ela tem enfrentado dentro da sala de aula. Porque como que um cristão que se formou em pedagogia, que vai dar aula, ele tem um posicionamento cristão e ele tem que chegar lá, a matéria está aqui, não é aquilo que ele acredita, mas ele tem que passar para o aluno. Não é fácil, irmãos. E nós precisamos entender o que está acontecendo no nosso país. A outra matéria fala sobre Leviatã. Comentei hoje de manhã, eu aprendi esse termo na aula de teologia, quando eu fiz com o pastor Edgar. E aqui fala assim, na mitologia é um monstro marinho mencionado na Bíblia. Mitologia. Mas aqui, na metáfora, é o Estado como soberano absoluto e com poder sobre seus súditos, que assim o autorizam, através do pacto social. Faz parte lá daquele currículo nacional do ensino do nosso país. E aí, irmãos, tem outro aqui, dança na escola, uma proposta pedagógica. Eu nunca vi isso, dança na escola sem uma proposta pedagógica. Pelo contrário, sabe o que está acontecendo? Nos intervalos das aulas, na hora do intervalo, o recreio, como diz, eles colocam as músicas para as crianças, músicas funk e todo tipo de lixo que nós sabemos que existe.
E muitas vezes as nossas crianças estão ali aprendendo. Muitas das nossas crianças, muitos dos jovens, muitos dos adolescentes usam essas músicas como fundo em store, em reels, nem sei falar direito o inglês aqui, e nem sabe o que está sendo falado naquela letra. Ontem o pastor Edgar falou sobre o posicionamento daquela cantora, e essa cantora, para ela poder alcançar o sucesso que ela está, ela faz parte do candomblé, né? Candomblé, participa de um ritual. Para ela chegar onde ela chegou, irmãos, ela paga um preço e fica uma semana lá compartilhando do ritual. O pastor Micael estava explicando para algumas pessoas, eu fiquei ouvindo, e é interessante que ela faz tudo certinho. Ele fala, ó, raspa a cabeça, ela vai lá e raspa a cabeça, faz isso, ela vai lá e faz isso. E muitas vezes nós não estamos disciplinados de acordo com a palavra, para que nós possamos socorrer essas crianças e esses adolescentes. Mas o mundo das trevas está organizadamente investindo contra a igreja. E nós não podemos nos calar. Nós precisamos tomar uma posição. Então, eu quero dar um alerta para você. Eu perguntei para ela, eu falei assim, qual é o conselho que você dá para os pais nessa noite? Ela falou assim, que os pais sentem com seus filhos, olhem as apostilas, vê o conteúdo que seu filho está aprendendo, pergunta para ele o que o professor tem falado, porque assim, irmãos, nós não vamos conseguir arrancar eles da escola, nós não vamos conseguir mudar, mas você pode monitorar o que o seu filho está aprendendo, você pode acompanhar a leitura do livro que ele está fazendo, você pode olhar as redes sociais do seu filho, você pode ver qual é o tipo de música que ele está ouvindo, se engrandece a Deus, ou se não engrandece, que eu creio que nenhuma música engrandeça a Deus. O Salmo 150 diz, louvai ao Senhor tudo quanto tem fôlego. Louvai ao Senhor. E aí, para a gente finalizar, quando nós falamos esses assuntos para algumas pessoas, eles falam que é louco, teoria da conspiração, mas de novo esse assunto, que coisa chata. Eu tenho que falar isso para os irmãos. Eu prefiro falar nesta noite. E eu sei que muitas pessoas hoje, na hora que eu saí daqui da reunião, muitas pessoas me procuraram agradecendo. Uma pessoa me procurou, falou do que estava acontecendo dentro da casa dele. Eu prefiro que muitas pessoas se entristeçam nesse momento, mas que o Espírito Santo vai tocando no coração e lá na frente ela entenda do que o Senhor me cobrar de algo que Ele colocou para eu fazer, irmãos. Irmãos, pensam que é fácil estar aqui falando isso? Não é. Eu tenho pagado um preço muito alto. Só Deus sabe o que está acontecendo em nossas vidas. Pastor Micael e eu. Mas o Senhor, aquele que prometeu começar a boa obra, Ele há de concluir até o final. Pode o inferno se levantar, pode o inimigo se levantar, mas a igreja do Senhor prevalece, ela avança, caminhando a cada dia mais. Aleluia! Então não é para nós assustarmos ou ficarmos revoltados, não, irmãos, faz parte. Nós estamos neste mundo, não somos dele, mas estamos nele. Precisamos ser estratégicos, assim como Satanás é. Precisamos, lá em Efésios 6, que foi ministrado para as crianças, nos vestirmos com as armaduras, para que quando vir o dia mal, nós possamos estar preparados. Então é momento de nós nos despertarmos. E aí eles falam, é teoria da conspiração, mas essa manipulação e doutrinação está em todas as mídias, está no cinema, está em livros, internet, filmes de feitiçaria, vampiros e bruxaria. Se na sua casa, eu não conheço a sua casa, a sua vida, se você estiver assistindo filme de bruxaria, filme de feitiçaria, série não sei do que, irmãos, não dê legalidade a Satanás. Porque quando nós fazemos isso, nós damos legalidade. Na Europa, já são 5.000 bruxos que se reúnem periodicamente. Sabe para quê? Para se levantar contra o cristianismo. Lá, o que está acontecendo? O Islã está avançando, as igrejas estão fechando e virando bar, se tornando bares. Sabe o que acontece? Quando a igreja não se levanta, o engano avança a passos largos. E como o pastor disse nessa manhã, aonde o bem não se senta, o mal toma lugar. Então a gente precisa se despertar.
Eu tinha muito mais coisas para falar aqui, mas eu preciso passar para vocês um vídeo. Eu quero passar um vídeo para os irmãos, que foi passado hoje de manhã, e mais algumas imagens ali, eu já vou encerrar. Eu ia pedir para os irmãos apagarem a luz aqui da frente, por favor, por gentileza. Eu deixei o vídeo ali com eles. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse vídeo. Eu já te disse, companheiro, e estamos tranquilos com relação a isso. Eu diria que 90% da educação está totalmente no nosso controle. Resta uma única minoria que, coincidentemente, são cristãos que fazem apenas barulho, mas eles se calam. Afinal, 7 a cada 10 cristãos que entram para dentro do nosso sistema de educação, nossas excelentes universidades, acabam, no final das contas, passando. Quando eu olho, sinto muito orgulho. Devo confessar para você uma coisa. Fizemos um excelente trabalho. Já não há quase mais nenhum professor de oposição. Estão quase todos do nosso lado, cumprindo a missão, lutando pela causa, defendendo o sistema. Eu deixei eles muito bem treinados. Estão oprimindo os que discordam e aplaudindo os que concordam. Você acha mesmo que esses cristãos bananas vão querer virar chacota defendendo seus ideais? São jovens, bobos, precisam fazer parte do grupo para se sentirem valorizados. Essas atitudes dos professores de disseminar as nossas ideologias e oprimir quem se opõe são seguidas pelos alunos. Hoje, os próprios colegas de turma cancelam uns aos outros. Conseguimos colocar significado em coisas que não têm, simplificando em poucas palavras para serem mais fáceis de serem repetidas. Ao fazerem isso, nossos fantoches criam ambiência. Sim, claro, isso é fundamental para que possamos criar o senso comum, pois todo cristão, ele é tanto retrógrado quanto ultrapassado, assim como também careta. Aqueles que se opõem, nós colocamos no paredão, literalmente. Por exemplo, falou que não concorda com o movimento LGBT, a gente já taxa como homofóbico, porque dessa forma todo o restante esquece que se trata de uma pessoa, fazem o que tiverem que fazer simplesmente para acabar com o infeliz. Às vezes a pessoa nem é homofóbica, mas é mais fácil atacar um homofóbico do que o João, por exemplo. E eu confesso uma coisa, eu estou muito surpreso com o trabalho que temos feito e com o número de pessoas que têm nos ouvido cegamente. Muitos pais nem percebem o que está acontecendo, deixam seus filhos sozinhos nessa batalha, e é justamente por isso que ela precisa ser silenciosa, invisível. É claro que existem os cristãos que não aceitam, mas não se preocupe com eles, não. São oprimidos, morrem de medo do coletivo, de falar alguma coisa e de ser taxado de cara. São uns bananas. Forte, né, irmãos? Tem umas imagens aí que eu quero passar rapidamente. Eu vou contar um testemunho para os irmãos e vou estar encerrando as imagens, as fotos, né? Por gentileza. As fotos que eu vou passar para vocês agora é de uma escola aqui em Jaú, não vou falar o nome, questão de ética. Essas fotos aconteceram no dia do Halloween. No dia do Halloween. Só quero dizer para os irmãos que nós não somos tapados, né? Eu quero deixar bem claro isso, porque eu sei que eu tenho um público jovem aqui também, de jovens e adolescentes. Isso vai na contrariedade daquilo que está sendo passado na instituição de ensino. Eu quero falar aqui sobre esse dia na escola. Você imagina você mandar seu filho para a escola e você traz ele na escola bíblica dominical, ele vem na quarta-feira no ensaio do Recreio dos Jetins, vem no culto à noite, ele chega na escola e a escola está assim, ó.
Isso aqui é uma escola de Jaú. Pode ir passando as fotos. Aí foi no Halloween. Tem mais fotos. Aí você vai ver que tem a cruz invertida, desenhada. Olha as janelas da escola. Amplia, por gentileza. Olha só como que estava essa sala de aula. Pode avançar. Tem muito desenho ali de ocultismo, satanismo. E aí a gente fala, mas é normal, não tem problema nenhum. Olha só, irmãos. Eu não vou nem pôr o vídeo, porque o vídeo eu posso comprometer que tem algumas pessoas ali. E só mais essa é uma. Só mais uma? Só essa daí? Essa daí é outra? Amém. Pode passar aí. Isso daí foi numa escola em Jaú. Eu não sei quais são os pais que ainda relutam, né? Eu quero deixar bem consciente isso para vocês. Festa junina. Símbolo nazista. Ah, sim, o símbolo nazista também, irmãos. Símbolo nazista também. E aí, muitas vezes a gente manda os nossos filhos para a escola na festa junina, que é oferecida a Cosme e Damião, né? Mas a gente fala que não tem problema. E Halloween, enfim, inúmeras coisas. Eu quero fazer um alerta para a igreja do Senhor nessa noite. Nós precisamos nos posicionar no mundo espiritual. Essa batalha ela não é física, ela é espiritual, irmãos. E isso aqui que eu estou falando para vocês não é para a gente ir lá na internet e começar, não, irmãos. É para nós nos posicionarmos primeiro dentro de casa. Falei isso nessa manhã. Quero dizer para vocês, deixa aí já meio escuro mesmo que eu vou finalizar com aquelas outras imagens. Eu estava na escola da Raia na sexta-feira, me atrasei para o grupo de louvor. 5 minutinhos, se vocês tiverem paciência, eu já estou encerrando. E eu cheguei lá e encontrei uma irmã do Ipiranga. E nós estávamos ali, eu falei, nossa, que legal, você trouxe sua filha aqui, né? Ah, então eu troquei ela de escola. Ela estudava numa escola pública, não vou falar o nome. E disse que o ano passado, nessa época da pandemia, a filha dela já não estava muito feliz, vivia trancada dentro do quarto. É bem característico hoje, né? A gente percebe isso dentro de casa, dos adolescentes, dos pré-adolescentes, das crianças. E ficava trancada dentro de casa, mas ela achou que era a mãe da filha dela. E a escola passou por aquele processo de pandemia e houve o retorno das aulas. E essa menina, ela ia para a escola, quando ela voltava chorando, ela voltava revoltada. Revoltada, não queria conversar, chutando, batendo porta. E aquela mãe falou, vou dar uma surra nela. E inclusive ela falou para mim que chegou até a bater na menina por causa da atitude da menina. Ela falou, mas você é inteligente, você precisa se esforçar. Mas o Espírito Santo falou para ela, analisa. Então ela pegou a menina, e ela tem 2 filhos. Uma de 10 anos, 12, não me lembro, e uma criança menor. Os 2 estavam com o mesmo problema. Mas quem estava sentindo mais era a maior, que já está nessa fase de doutrinação, vamos dizer assim. E ela pegou, levou a menina e ela ficou lá esperando a menina entrar. Ela ficou um tempo depois que a menina entrou. E ela percebeu o porquê que a menina estava daquele jeito. Porque quando ela chegou e deixou a filha dela lá, a filha dela entrou, depois de um tempo que ela continuou na parte de fora da escola, ela viu 2 meninas se beijando, 2 homens se beijando. E o Espírito Santo falou no coração dela, é isso que está acontecendo com a sua filha. Isso está normal. E se ela tem um posicionamento diferente, porque ela ia para a igreja e aprendeu, e os pais ensinaram, quando ela chegou lá e viu aquilo, a mãe dela entendeu a batalha espiritual que a filha estava sozinha. A filha estava sozinha, irmãos. E ela falou para mim assim, naquele momento eu comecei a chorar, porque eu vi o que minha filha estava passando, mas ela não falava para mim. E ela se trancava no quarto. Isso não parece semelhante em tantas coisas que nós estamos vendo? Porque tantos adolescentes estão se cortando, porque tantos adolescentes se suicidando, tantos jovens partindo para enforcamento. Qual é a batalha espiritual que eles estão enfrentando?
que o Espírito Santo está testificando no nosso coração nessa noite. Vamos nos posicionar. Vamos tomar posição no mundo espiritual. Ou a gente vai ver a notícia, ai, meus sentimentos, irmãos, é batalha espiritual. Começa aqui, começa em casa, começa na nossa casa. Eu falei hoje de manhã, pode fazer o maior congresso pentecostal, pode fazer o maior movimento pentecostal, pode fazer a festa mais linda, se a minha casa perecer, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. O maior evangelho é pregado dentro de casa. E os nossos filhos olham para nós. Olham para nós. Não é fácil ser filho de quem está na frente de obra ou de ministério. Sabe por quê? Porque ali a gente compartilha muitas vezes visitas, pessoas, e o filho fica ali ouvindo. A gente tem que ser vigilante o tempo todo. Porque ele pode ver, sabe por quê? Porque nessa hora ali revela aquilo que a igreja tem que ser tratada. E se nós não tomarmos cuidado, os filhos nossos são influenciados. Não vou mais na igreja. Não vou mais, só tem problema. Irmão, a gente tem que vigiar até aquilo que a gente fala perto deles. Porque a gente pode falar algo, a criança não tem noção dela poder diluir aquilo. De repente ela compra briga ali com o irmão Léo Souto, porque eu comentei alguma coisa, passa perto dele, nem sabe o que está acontecendo. É um perigo. A criança e o adolescente, irmãos, a criança e o pré-adolescente não tem a formação psicológica total no julgamento do certo e errado. Ela precisa ser orientada na palavra de Deus, orientada pelos pais. A igreja precisa se posicionar. A igreja precisa se posicionar dentro de casa. Solta para mim aquelas imagens, que foi até acho que a tia Rê que me mandou, e eu vou encerrar aqui. É difícil dar glória nesse momento, né, irmãos? Mas a palavra de Deus está nos admoestando. Aleluia! Se você puder colocar o número 2, começa no número 2. Tem mais coisa aqui? Número 2, por favor. Glória a Jesus. Segundo pesquisas recentes, vários pais deixam as crianças por horas na frente das telas. Algumas chegam a ficar o dia todo. Número 3, por favor. Se travou, a gente para aqui mesmo, não tem problema. Número 3. Boa parte do conteúdo das mídias atuais tem incentivado a bruxaria, vício, imoralidade, promiscuidade, homossexualidade de maneira explícita. E todo este mal está parecendo normal aos olhos das novas gerações. Eu escutei uma criança falar para mim que eu sou preconceituosa. Falou esse termo. Preconceituosa. Vamos lá no 4. Olhe para essas orientações de Deus e compare com os desenhos atuais. Deuteronômio 18, do 10 ao 13 diz assim: não permitam que se ache alguém entre vocês que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Verso 5. A imagem 5. Infelizmente, muitos pais não têm levado a sério os conselhos dados por Deus, e no afã de tentar distrair os seus pequenos, permitem que Satanás semeie corrupção, feitiçaria, ira, devassidão e satanismo. E a última, para finalizar, diversos conteúdos da internet estão moldando a mentalidade das nossas crianças e adolescentes para coisas tão absurdas que podemos comparar com o fato de um pai entregar o seu filho. Meu Deus, é muito forte isso. É a mesma coisa que um pai entregar o seu filho
para ser educado por demônios. É pesado isso, irmãos. Quem vocês acham que domina a internet? É Deus? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O sistema desse mundo está totalmente corrompido. Mas ainda há um remanescente, ao qual o Senhor tem despertado, ao qual o Senhor tem levantado e colocado para que possa levar as boas novas. Onde está você nessa noite? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Aleluia! Nós não vamos permitir que este mal chegue em nossas casas e ficar de braços cruzados. O Senhor nessa noite quer um posicionamento, um posicionamento espiritual. Não é possível que nós vamos... Quem que deixa a casa aberta para o ladrão entrar? Ninguém faz isso. Tem um irmão na nossa casa, na nossa igreja, que chegou em casa e encontrou a casa aberta, levaram tantas coisas. Será que ele ficou contente? Não, irmãos. Pelo contrário, hoje nós estamos aqui até tarde conversando com ele, mas comparando isso, é o que Satanás está fazendo. Ele está chegando na nossa casa sorrateiramente. Nós estamos trabalhando, estamos correndo, estamos ganhando, estamos conquistando, e ele está entrando dentro de casa, através do celular, lá no quarto, no oculto, no escondido, aonde o pai não vê, aonde a mãe não vê, e lá vai tudo. É um rio sujo, não tem como filtrar. Não tem como filtrar, irmão. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós estamos com os departamentos separando aí. Só Deus sabe a batalha que nós estamos passando. Como nós recebemos esses pré-adolescentes lá embaixo, essas crianças lá embaixo. Mas eu quero pedir nessa noite, em nome de Jesus, que vocês nos ajudem. Você pai ou você mãe. Você pode não concordar com tudo que eu falei. Porque aqui não é ditadura, irmãos. Alguém chegou em mim e falou: você é uma ditadora. Não, irmãos, eu não sou. Eu não quero ver as crianças indo para o inferno. Porque a partir do momento que ela tem consciência daquilo que ela faz, ela pode ser condenada. Meu Deus. Ela pode ser condenada. Se Jesus voltar nesta noite, será que todos estamos preparados? Será que podemos dizer: eis-me aqui, Senhor? Não é brincadeira, irmãos. Não é doutrinação, não é conspiração. É direita, é esquerda. Irmão, não é isso. É uma guerra do bem contra o mal, da luz contra as trevas. Deuteronômio diz: tenho-vos proposto vida e morte, bênção e maldição. Ele dá uma dica ainda: escolhe a vida para que vivais. O que nós temos escolhido para a nossa casa? O que nós temos escolhido para os nossos filhos? Vamos ficar apáticos ou vamos nos posicionar e dizer: Senhor, na minha casa não. A partir de hoje eu me proponho em orar com meu filho. Eu me proponho em ler a Bíblia com a minha filha. Eu me proponho em levar ela na escola dominical. Eu me proponho em levar ela no culto de ensino. Eu me proponho em levar ela em todos os trabalhos da igreja. Ou nós nos posicionamos, ou iremos lamentar, porque o dia do Senhor vem, e vem como que ele não é, aos quais ele foi taxado de louco, doido, mas veio a chuva torrencial sobre a terra, e ele não pôde abrir a porta para ajudar quem estava do lado de fora, porque tinha selado como o anjo tinha selado, o anjo do Senhor. Toda vez o povo de Deus foi avisado. Não ocorreu mal sem um aviso antes. O Senhor não deixa que nenhum de nós fiquemos confundidos. O Senhor tem nos alertado. O Senhor tem falado. E um dia desses eu estava em casa. O Senhor me mostra coisas em sonho, aos quais eu sou negligente ainda. Eu poderia estar mais dedicada para isso que o Senhor colocou para mim. E eu ouvi uma voz nítida. Eu falei isso para as irmãs na reunião. Estou falando aqui nesta noite, não falei hoje de manhã. Eu escutei uma voz clara que me disse: tenho pressa. Tenho pressa. Qual seria o seu posicionamento? Eu falei:
Falei, o que o Senhor tem pressa? Dá-me essa interpretação. E aquela voz ficou na mãe. Eu levantei naquela noite e ficou: tenho pressa. Tenho pressa. Nós estamos nessa trincheira espiritual e eu preciso da sua ajuda. O Senhor sabe do projeto do meu coração. Aquilo que o Senhor colocou, eu posso não alcançar a nação, eu posso não alcançar o estado, eu posso não alcançar a cidade toda, mas se eu alcançar a minha casa, e se eu alcançar a casa do Senhor ao qual eu faço parte, e se você estiver comigo nessa batalha, se o Senhor tocou no seu coração, você pai, você mãe, me perdoe, pastor, por avançar nas horas. Eu quero convidar você, se coloque em pé nesta noite. Se coloque em pé nesta noite. Você pai, você mãe que está aqui nesta noite. Analise, pesquise, por favor, irmãos. Não vão pelas mídias, não vão pelas grandes mídias. Elas não são referência de conhecimento para você. A referência está aqui, ó. Se qualquer outra coisa que for apresentada na TV, na internet, por políticos, for contra isso aqui, não acredite, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E eu creio que ela está no seu coração nesta noite. Quero convidar o pastor Micael. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Que essa palavra possa dar frutos. Irmãos, não me tenham como uma pessoa ditadora. Não sou. Eu amo as crianças. Não quero vê-las perecer. Nem a minha casa, nem a sua. Eu queria ver aqui essa igreja cheia, repleta de crianças no congresso. Crianças transformadas, tocadas pelo Espírito Santo. Eu não quero movimento. Eu tenho falado isso para os monitores. Por favor, não façam movimento. Que Jesus nasça no coração da criança. Porque quando você pai e você mãe não estiver perto, ele vai falar não. Ele não vai se envolver nas músicas. Ele não vai ficar jogando. Ele não vai ficar vendo vídeo que não pode. Ele vai ter temor no coração. Que Jesus, o nosso Cristo, nasça no coração das crianças. Nasça nos nossos corações todos os dias. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Você que é pai e família, fica no seu lugar. Abraça a sua esposa. A sua esposa. Abraça, irmão. Está com a esposa aí? Abraça ela. Sim, abraça ela, que eu estou abraçando a minha aqui. Bem, nós vamos fazer um clamor em nome de Jesus. Clamor pela família. Um clamor pelo nosso lar. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você crê nisso? Diga comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Voz profética, diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala comigo assim, nem o mal, mais forte, nem o mal entrará no meu lar, porque o Senhor é quem está lá, é aquele que domina, aleluia, é aquele que cuida, é aquele que sara. Pode se levantar o inferno, mas o Senhor é conosco. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Feche os teus olhos agora e começa a orar pela tua família. Começa a clamar pela tua família, pelos seus filhos, pela sua casa. Não pode usar.